Olá, tudo bem? É com muita alegria, com muito prazer que eu estou aqui hoje, que eu aceitei o convite do meu amigo Bruno Rodrigues para falar um pouquinho para vocês sobre uma grande paixão minha, que é a psicologia positiva. Eu vou falar de um jeito bem tranquilo, bem simples, porque a ideia aqui é realmente só dar uma pincelada, contar para vocês o que é essa tal psicologia positiva que ultimamente as pessoas andam falando tanto. Bom, a psicologia positiva, ela surge em 1998 com o Martin Seligman, quando ele foi presidente da APA, American Psychological Association, uma das organizações de psicologia mais importantes do mundo, vocês devem conhecer. Quando ele foi presidente da APA, ele percebeu que a quantidade de estudos, de teses, de trabalhos, de artigos, de pesquisas sobre o lado negativo, vamos dizer assim, da vida, ou seja, os transtornos, o sofrimento, a dor psicológica, era muito, mas consideravelmente maior do que os estudos sobre o lado positivo da vida, sobre a alegria, sobre a felicidade, sobre a compaixão, sobre a gratidão. Ele percebeu que havia esse desequilíbrio de uma forma muito grande. E ele então entendeu que o foco da psicologia até aquele momento tinha sido justamente nisso, na patologia, né? Nas doenças, nos sofrimentos, nos transtornos. E ele então começou a ficar interessado e a partir dele criou-se então um movimento de pessoas interessadas em estudar as coisas boas da vida, o que funciona, o que dá certo. Então estudar a felicidade, estudar o bem-estar pleno, estudar o sentido da vida, estudar as coisas boas. Mas para que isso? Porque ao estudar o que as pessoas mais felizes têm em comum, o que as pessoas mais bem-sucedidas, as pessoas que têm um senso de propósito maior na vida, ao estudar isso, ao estudar o que essas pessoas têm em comum, como que elas desenvolvem isso, o que elas têm de diferente das pessoas, por exemplo, que desenvolvem transtornos, a gente pode aprender com isso e ensinar, né, o resultado desses estudos, dessas pesquisas, para as outras pessoas, para que mais pessoas possam então desenvolver uma vida mais plena, com mais sentido, com mais felicidade, com mais propósito. Então esse é o objetivo da psicologia positiva, catalisar essa mudança de foco na psicologia. Mas olha, é importante eu dizer para vocês, ninguém aqui está negando a importância de se aprender, por exemplo, psicopatologia, psicofarmacologia, a psicologia do desenvolvimento. A psicologia positiva veio agregar, veio somar, veio trazer um benefício, tá? Algo realmente a mais para todo o estudo que a gente já fez e já faz da psicologia tradicional. Não é substituir, muito pelo contrário. Vamos pensar assim, vai ficar mais fácil. Olha, imagina que você tem aí no seu consultório uma pessoa deprimida, ela está com depressão. Então ela tem uma série de sintomas, certo? Que essa soma, esse conjunto de sintomas, ele caracteriza a pessoa como portadora de um transtorno denominado depressão, ok? E aí, então, na psicologia tradicional, a gente identifica, né, faz o diagnóstico desse transtorno e trata este transtorno, para que a pessoa, então, fique livre desses sintomas. Então, esse tratamento, do ponto de vista psicológico, é com psicoterapia, geralmente é aliado a um tratamento psiquiátrico, mas aí, no caso, é o psiquiatra quem faz, e a gente trata e daí a um tempo, por exemplo, a pessoa fica livre desses sintomas. A minha pergunta para você ela não tem mais sintomas, então ela não está mais, por exemplo, com ideias suicidas, ela não está mais chorosa, desanimada, com baixa de energia, dormindo mal, se alimentando com o apetite alterado, enfim. Ela voltou ao normal, entre aspas, dela.
Mas isso significa que ela está feliz? Isso significa que ela tem uma vida satisfatória? Que ela exerce todas as habilidades que ela possui na sua plenitude? Não. Isso significa apenas que ela não tem mais depressão. É importante? Importantíssimo. Pergunta para uma pessoa que está deprimida se ela quer ficar livre ou não dos sintomas de depressão. Lógico que ela quer. Ela está deixando de sofrer. Até aí, a psicologia com foco tradicional atua e atua muito bem. O que a psicologia positiva propõe é que a partir desse momento onde ela não está mais em sofrimento, a gente acrescente uma forma, um tratamento, um jeito de trabalhar, o nome que vocês quiserem dar, que fomente nessa pessoa, que ela a alegria, o bem-estar, o sentido de vida, que ela possa viver de uma forma que a gente chama de bem-estar ótimo. É uma vida mais plena, ok? E aí, algumas pessoas, e também pelo tanto que a mídia tem desenvolvido e tem falado sobre a psicologia positiva, o tanto de livro que tem sido divulgado, tem sido escrito, algumas pessoas apelidaram a psicologia positiva de ciência da felicidade. E com isso ela ganhou um arzinho, vamos dizer assim, de autoajuda. Mas não é. Eu mesma tive esse preconceito, e porque tive esse preconceito eu fui estudar. E quando eu fui estudar, eu me surpreendi, porque na verdade existe um grande rigor científico no corpo de base, né, no que dá base à psicologia positiva. Até confundi, tá vendo? Existe um rigor científico muito grande, é tudo muito baseado em pesquisas e em estudos sérios nos melhores centros de excelência do mundo. Então a gente tem pesquisa em Harvard, em Stanford, na Universidade da Pensilvânia, a gente tem já aqui no Brasil pessoas estudando, na Índia já tem pessoas estudando, no Chile. Então a psicologia positiva, na Austrália muita gente, no Canadá, então a psicologia positiva tem se desenvolvido e se alastrado, vamos dizer assim, me faltou a palavra agora, para o mundo todo. Por quê? Porque as pessoas estão com essa necessidade de sair do foco do negativo apenas, de tratar o que está ruim, tratar as piores coisas da vida, para também construir as melhores coisas da vida. Porque hoje, com base na ciência, a gente já sabe que é possível sim você aprender a ser mais otimista. Se você não está lá nas estatísticas dos 50% que nasceram mais otimistas, vamos dizer assim, não tem problema, você pode aprender a ser. E isso é uma liberdade que a psicologia positiva te dá, que é muito boa. Tá? Mas então, voltando, ela tem sido considerada a ciência da felicidade. Até que esse nome felicidade está um pouco desgastado, porque as pessoas acham que é viver num estado de euforia plena, o tempo inteiro, feliz, agitado, animado. Não é isso, ok? Você ter emoções positivas é apenas um ingrediente, um elemento do que a gente chama de bem-estar pleno, que é o verdadeiro foco da psicologia positiva. Então, para você ter uma vida com bem-estar pleno, você precisa de sim, ter emoções positivas na sua vida. Todos os dias da sua vida você precisa ter emoções positivas, ok? 2, relacionamentos positivos. Então, você precisa ter relações que sejam significativas para você, que te tragam essas emoções boas. Se você vive só no meio de competição, no meio de brigas, de conflitos, e não tem relações que são significativas para você, você fica prejudicado nessa sua capacidade de enxergar a vida com olhos mais felizes, mais otimistas. Você fica prejudicado na sua capacidade de sentir a vida em sua plenitude.
Além dos relacionamentos significativos, você precisa ter um engajamento, você precisa se engajar em atividades que sejam boas para você, que te deem satisfação, que você faz sem nem perceber o tempo passar, sabe? A gente chama isso de flow ou de fluxo, porque são aquelas atividades que simplesmente fluem na sua vida. Você faz com prazer, elas acontecem naturalmente na sua vida, então você precisa se engajar nessas atividades. Você precisa também ter, além de emoções positivas, engajamento e relações positivas, ter um propósito de vida, ter um significado de vida, saber por que você está aqui, o que você está fazendo nessa vida. Isso aumenta consideravelmente as suas chances de ter uma vida mais plena. Além disso, a gente sabe que o outro elemento, o quinto elemento, é a realização. Não adianta só você ficar sonhando com coisas boas, é preciso você se colocar em ação e realizar coisas que sejam importantes para você. Isso vai te dar um senso de autorrealização muito grande. E ao falar disso, eu me lembrei que esse termo, por exemplo, autorrealização, é um conceito lá dos anos 50 de Maslow. Então, embora o estudo sistemático do bem-estar e da vida plena tenha começado com esse nome de psicologia positiva em 1998, o próprio termo psicologia positiva foi utilizado lá em 1950 por Maslow. A questão do sentido de vida, por exemplo, foi estudado por Viktor Frankl. Então, a psicologia positiva, como este movimento de estudar o que é positivo, como uma mudança de foco dentro da psicologia tradicional, ela surgiu em 1998, mas as bases dela são muito mais antigas, ok? Quando se tem então esses 5 elementos de emoções positivas, relacionamentos positivos, engajamento, realização e sentido de vida, propósito, então você tem os elementos de uma vida plena. Então, além de estudar esses 5 elementos, que eu estou aqui falando de uma forma rapidinha para vocês, mas isso é muito mais profundo, claro, a gente sabe que outros fatores também contribuem para essa vida mais plena, como por exemplo a atividade física, como por exemplo fazer o bem, praticar o bem, a gratidão, a compaixão. Então, gente, resumindo, porque se deixar eu vou ficar aqui falando um tempão de tanto que eu gosto. A psicologia positiva é uma forma de ver o mundo buscando o bem-estar pleno das pessoas. Então é uma forma da gente agregar um valor e uma visão de mundo mais positiva a tudo que já foi desenvolvido na psicologia. Então ninguém aqui está dizendo que só tem que estudar psicologia positiva. Não, até porque a gente não tem, por exemplo, uma corrente psicopatológica, não é esse o nosso foco. Mas você vai receber no seu consultório, na sua empresa, onde você trabalhar, pessoas com patologias. Então você precisa entender disso também, ok? A gente só quer acrescentar, trazer algo a mais mesmo, que faz a diferença na vida das pessoas. E tudo baseado nos mais altos critérios da ciência. Ficou claro? Se você tiver alguma dúvida, me manda um e-mail, faça um contato pelo Face, eu vou deixar aqui os meus contatos, eu vou ter o maior prazer em te responder, ok? Mas espero que você procure saber mais, que você estude, que você abra a sua cabeça, os seus horizontes com a psicologia positiva, porque o que a gente está propondo é algo para trazer a felicidade para um número maior de pessoas, para o máximo possível de pessoas, porque se a gente tiver pessoas mais felizes no mundo, a gente tem um mundo melhor. E isso também já está comprovado cientificamente. A gente tem aplicações da psicologia positiva nas escolas, a gente tem aplicações da psicologia positiva nos governos, existem cidades, estados que estão usando os princípios da psicologia positiva para desenvolver uma qualidade de vida melhor. Então, se você quer viver melhor, ou se você quer proporcionar na sua família, no seu trabalho, na sua casa, o que for, uma vida melhor, meu convite para você vem conhecer
os ensinamentos da psicologia positiva e aplicar isso na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, ok? Um beijo grande, muito obrigada e até a próxima. Tchau!